Muito bem, então vamos lá. Para introduzir, como eu falei, né, nessa apresentação vai ser falado, trabalhado, né, abordado esses 4 pontos aí a respeito dos apóstatas, a única religião verdadeira, o teu passado te condena e a verdade sobre o corpo governante, certo? Preste bastante atenção, que são informações importantes e vai ser apresentado de uma forma muito clara, tá certo? É importante salientar o seguinte: existe uma diferença de liberdade de expressão com o discurso de ódio. Estou já falando a respeito disso por conta de segunda-feira com acusações de que eu seria intolerante. Quem acompanha meu vídeo, meu canal, sabe que eu não sou intolerante. Eu não trago palavras ofensivas para as pessoas, inclusive, né, é bom salientar, eu nunca tive problema com ninguém da organização da Testemunha de Jeová, tenho o máximo de respeito pelas pessoas, conversaria e falaria com essas pessoas normalmente, se eles não fossem proibidos de falar comigo, então eu não tenho nenhum tipo de problema. Então existe uma diferença de liberdade de expressão, que é garantido pela Constituição no artigo 5º, que você pode se expressar de forma clara, objetiva, sobre qualquer assunto. Existe a diferença de ofender pessoas e trazer discurso de ódio com palavras ofensivas, que aí pode até se caracterizar numa possível intolerância religiosa, que não é o caso dessa apresentação. O que vai ser trazido aqui são fatos na visão de uma pessoa que foi membro da Testemunha de Jeová e que saiu por discordância de doutrina, principalmente discordância pelo grupo, né, auto-intitulado como sendo representante de Deus na Terra, o corpo governante. Então, basicamente, é isso que vai ter nessa apresentação. Maravilha. Bem, é errado expor erros de um grupo religioso? Vocês que estão aí acompanhando essa live, vocês acham que é errado expor erros de um grupo religioso? Bem, eu trouxe 2 matérias da Torre de Vigia, que é a Associação Jurídica das Testemunhas de Jeová, para responder essa pergunta na visão da organização. Toda a apresentação desse material será baseado nas publicações da Torre de Vigia, que é comparado ou quase colocado de pé de igualdade com as próprias Escrituras Sagradas. O que está nas publicações da organização é lei, é igual à Bíblia, deve ser seguido. E aí, nesse slide, talvez vocês não, pode ser que vocês consigam ver ou não, mas eu consigo ver e eu vou falar aqui para vocês. Nessa primeira matéria que vocês estão vendo aí ao lado, é uma sentinela de 64, 15 de maio, que diz o seguinte: pode haver religião falsa? Não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que outros vejam a diferença entre falsa e a religião verdadeira. Na outro trecho marcado aqui, diz o seguinte, ainda nessa primeira matéria: expor publicamente uma falsa religião é certamente de mais valor do que expor uma falsa reportagem. Isso é a opinião da Torre de Vigia nessa publicação. Ou seja, algumas pessoas aqui no seu canal disse que todas as religiões atacam as Testemunhas de Jeová. Só que as próprias publicações dizem outra coisa. Eles dizem que isso não é errado. Expor ensinos errados é um serviço público, baseado na revista de 64. Na revista de 62, diz também: dizem que religião não é um assunto apropriado para se brincar. Olha só, em regra geral, isto é verdade, pois se pode fazer mais para ajudar uma pessoa que está errada na sua crença, por arrazoar com ela do que ridicularizá-la. Olha só o que a Torre de Vigia diz. Mas há ocasiões em que é apropriado ridicularizar publicamente a falsa religião. Isso é dito ou foi dito pela Torre de Vigia. Então, a Torre de Vigia diz que é apropriado ridicularizar publicamente a falsa religião. Apesar de eles acharem isso, eu não vou fazer isso nessa transmissão. O que eu vou fazer aqui é apresentar fatos que muitas testemunhas de Jeová não sabem. Muitas não sabem. Eu fui uma delas. E eu arrisco mais, tá? 99% dos irmãos não sabem. 99% dos irmãos não sabem sobre a organização. Não sabem. E porque essa é a opinião da Torre de Vigia sobre as outras religiões. Agora, alguém vir dizer aqui,
Você é intolerante porque você está falando da minha religião. Por que você está falando da minha religião? Olhe as suas publicações. Vejam que a Torre de Vigia fala com respeito às outras religiões. Ah, as outras religiões podem. Ah, eu posso fazer xixi no inferno. Ah, eu posso dizer que Jesus é um assassino porque é um Deus trino. Ah, isso eu posso. Agora, quando é falar das suas doutrinas, não pode. Blasfêmia, apóstata, opositor, não sabe nada da Bíblia e etc. O ponto que eu estou trazendo agora a seguir é sobre os apóstatas, que é um termo utilizado na organização para se referir a algumas pessoas. Esse trecho aqui é de um livro da Torre de Vigia, Pastoreio o Rebanho de Deus, que é utilizado geralmente pelos anciãos para assuntos internos. Aí na publicação diz que apostasia significa desvio da adoração verdadeira, deserção, rebelião, abandono. E aí ele aponta o que inclui essa apostasia. A apostasia, como vocês observam aqui, eles colocam desvio da adoração verdadeira, que na verdade significa sair da organização das Testemunhas de Jeová. É isso, porque a adoração verdadeira para as Testemunhas de Jeová significa as doutrinas do corpo governante. Então, isso significa apostasia para a organização. O que está envolvido em apostasia? Tem aí os pontos. Primeiro ponto, comemorar feriado religioso. Isso torna a pessoa ser um apóstata. Ou seja, você que comemora Natal, comemora Dia das Mães, que são considerados, não, Dia das Mães não é feriado, mas, por exemplo, Natal é um feriado religioso, é considerado apostasia. Participar de atividades ecumênicas, isso significa o quê? Fazer orações com outros grupos religiosos, curvar-se em altares, se envolver na prática de outras denominações. Isso significa apostasia. Espalhar intencionalmente ensinos contrários às verdades da Bíblia, entre aspas, as doutrinas da Torre de Vigia. Quando, na organização, quem fala coisas que não tem nas revistas, diferente, é considerado apóstolo. Exemplo, se há 3 meses atrás eu fosse uma testemunha de Jeová e eu dissesse que, peraí, nós devemos dizer oi para os desassociados. Se eu dissesse isso há 3 meses atrás, nós devemos dizer oi para os desassociados. O livro Mantenha-se no Amor de Deus, que é um livro da Torre de Vigia, no apêndice diz que nem sequer um oi pode ser dado para quem foi excomungado da congregação. Então, se eu, TJ, há 3 meses atrás, dissesse para um grupo de irmãos que o oi deveria ser dado para um desassociado, que essa regra está errada e não tem base bíblica, eu seria taxado de apóstata, porque eu estaria espalhando ensinos contrários às verdades da Bíblia, parêntese, as verdades do corpo governante. Hoje, maio de 2024, a Torre de Vigia permitiu dar oi para os desassociados. Então, hoje, não é mais apostasia dizer que o oi está errado, tem que dizer oi para os desassociados. Entende aí que espalhar ensinos contrários da verdade da Bíblia não é bem a verdade da Bíblia, é espalhar ensinos que não são o atual do corpo governante. Porque se em fevereiro de 2024 dar oi para desassociado era pecado, em março, fevereiro de 2024, em março de 2024, deixou de ser pecado. Isso é apostasia para a Torre de Vigia. 4, causar divisões e promoção de seitas. Aí eu coloquei num tracinho vermelho, que aí diz que é enfraquecer a confiança nos irmãos, enfraquecer a confiança dos irmãos na organização de Jeová. Isso aqui significa corpo governante. A organização de Jeová é corpo governante. Então, enfraquecer a confiança nos irmãos no corpo governante. Isso é apostasia. Ou seja, se eu questionar, ou dizer assim, ô irmão, o corpo governante no boletim 2 disse que nós decidimos que vocês podem dar oi. Nós decidimos que agora as mulheres podem usar calça. Ô irmão, mas não é a Bíblia que a gente segue? Por que ele está dizendo que foram eles que decidiram? Você falou isso, você está incentivando enfraquecer a fé no corpo governante, a apostasia. Mesmo que eles depois mudem as interpretações, você tem que aceitar. Se o corpo governante disser assim, Elton e os convidados disser assim, minha gente, a partir de hoje, todos nós
devemos dormir às 18 horas da noite. Quem disser, não, está errado isso aqui, não tem base bíblica não, apóstata, é assim que funciona. Bota lá, por favor. Essas pessoas se defendem, porque essa publicação aqui, em 1952, a Sentinela, 1º de outubro, o que diz aí? Odiadores de Deus e de seu povo devem ser odiados. Publicação Torre de Vigia. Isso não significa que teremos a oportunidade de causar dano físico, em espírito de malícia ou de desrespeito. Pois, tanto a malícia quanto o desrespeito pertencem ao diabo, enquanto o ódio puro, não. O ódio puro, sem malícia, sem contato físico, está permitido. Devemos odiar no sentido mais verdadeiro, que é considerado com aversão extrema e ativa. Considerar repugnante, imundo, detestar. Essas pessoas que estão aqui nos comentários, me enchendo, me ofendendo aqui, não reflete essa publicação? Gente, tudo tem um motivo. Essas pessoas que xingam, que dizem que eu sou de Satanás, que eu sou filho do diabo, que eu sou o capiroto, o cavalo do cão, porque eu não concordo com 9 homens nos Estados Unidos, reflete esse espírito. Por que são assim? Porque é a matéria que é lida. É esse tipo de matéria. Gente, eu estou falando o que está nas publicações. Eu não estou inventando, eu não estou aumentando, eu estou falando o que está nas publicações. Vocês tirem as suas conclusões, mas para mim está claro. Outra publicação, 1988, KM, que era o Ministério do Reino, setembro de 88. Está falando aqui de apóstata, tá? É esse aqui, para ter contexto, porque eu gosto de contexto. Alerte os irmãos sobre isso, pois se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos. Publicação até que é recente, 1988. O que é isso aqui? Aí tem gente que diz que a pessoa não vem, a pessoa vai ficar calada. Peraí, eu saio de um grupo denominacional. É incentivado que os membros me odeiem, que me considerem inimigo, que não fale comigo, que me trate como invisível, nenhum eu mereço. E a pessoa vai ficar calada? É isso mesmo que eu estou vendo? Não é possível, né? Comparação para ficar facinho, molinho, molinho. O cara compra um PlayStation 4 na internet, chega em casa, 2 pedras. Como é que esse cara reage? Não, peraí. Aconteceu algum problema, é imperfeição. Foi imperfeição? É imperfeição? Vamos deixar para lá que é imperfeição? É assim que se faz? O cara vai ficar furioso e vai reclamar em todos os lugares que é possível, vai falar para todas as pessoas que estão próximas. Isso é o que acontece com os apóstatas, entre aspas, que são dissidentes. Essas pessoas falam. Não é para as pessoas... Eu jamais digo assim, gente, saia da organização TJ, vá para outra. Eu nunca disse. Que eu lembro, nunca disse. O que eu digo é, esses são os fatos. Você escolhe. Porque quando eu entrei, não tinha contraponto. Quando eu entrei, isso aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade. As doutrinas mais problemáticas é lá no fim, depois que você tem amizade com todo mundo, é chegado de todo mundo, come comida na casa dos outros, bate pelada com os irmãos, já está envolvido emocionalmente. Aí o cara vê assim, pô, isso aqui é meio complicado, né? Mas já estou aqui, né? Não vou desistir. Eu quero que as pessoas tenham um contraponto. Escolha. É isso que eu quero. E é isso que eu estou apresentando aqui, tá? Você que está assistindo, escolhe o que você quiser. Se você diz assim, pô, pra mim tá tudo beleza. O que, meu velho? Vá lá, siga em frente, seja feliz. Agora, eu só queria uma coisa. Única coisa que eu queria, Elton. Única. Todo mundo tem liberdade religiosa, beleza? Você segue o que você quiser. Agora, a liberdade religiosa, ela não tem limite. Tem que ter limite. E qual é o limite? O muro da tua denominação. Por quê? Eu saí desse grupo. Os dissidentes, as ex-TJ saíram desse grupo e mesmo ainda sofrem com problemas. Sofre com discriminação, perda de contato familiar, perda de contato social. O que eu tenho a ver? Eu não estou mais nesse grupo, não. Vocês seguem o que vocês quiserem. Então, assim, me respeitem, porque eu não estou mais nesse grupo. Então, me respeitem. Né? Seu áudio tem hora que corta. Deu uma cortada. É porque ligaram aqui. Aí eu desliguei 2 vezes. Assim.
Mas eu acho que normalizou. Então, ligou de novo. Pronto. Então, assim, é exatamente isso. A liberdade é até o muro do salão. Isso quer dizer que as pessoas que saíram desse grupo, essas pessoas não têm nada a ver mais com esse grupo. Então, por que eu tenho que sofrer ostracismo, contato? Eu estou falando de mim, mas eu estou falando das pessoas que perderam família. Eu não perdi ninguém. Eu perdi contato com as pessoas, que eu amo as pessoas que eu deixei lá. E as pessoas me amam, eu tenho consciência disso. Só que elas acham que estão certas. Sofrem porque acham que estão certas. Eu sofro, né? Mas eu sei que é a doutrina, eles seguem, né? No dia que o corpo governante disse assim, minha gente agora pode, porque a gente cansou de ser bloqueado em todos os países, a Noruega bloqueou, vai ter que pagar imposto. A França está dando em cima, a Espanha está dando em cima, o Japão está dando em cima. Se todos os países dizem assim, epa, respeito quem está saindo, você entra, está tudo beleza, bem-vindo, senta aqui, uma aguinha que é uma aguinha. Aí quando sai escorraçado, epa, respeita os membros, direito de liberdade religiosa. Quando os países fizerem isso e eles perderem dinheiro, ele vai dizer, epa, agora pode falar se vocês quiserem, porque já cansei. É isso. E eu digo mais, Welton. A partir do momento que o ostracismo com as ex-testemunhas de Jeová deixar de existir, eu não falo mais de TJ. Não falo. Por quê? Segue quem quer. Eu estou falando aqui porque eu sou um ex-membro e eu sou prejudicado. Prejudicado no sentido de que as pessoas são importantes. Pessoas são importantes. A pessoa dizer que isso é churumela, é besteira, bebê chorão. Não é bem assim. A gente somos seres sociais. Precisamos dos outros. E família é muito mais. Aqui, fora daqui, porque eu sempre costumo dizer que isso aqui é um personagem. Eu uso essa camisa aqui, pioneiro, falo sobre a organização, mas fora daqui eu sou uma pessoa. Eu trabalho. Eu sou psicólogo, atendo pessoas. E a base social e familiar é fundamental para uma pessoa que tem um transtorno mental. Fundamental. E quando eu estava na minha formação e eu vi que esse grupo ele interferia na questão social e familiar dos ex-membros, eu disse, tem coisa errada. Não pode, minha gente. E aí, imagine a situação hipotética. Uma pessoa nasceu nessa religião. Só tem amigo lá. Quem é de lá não pode ter amizade com pessoas de fora. Só tem amigos lá. A família toda de 3 gerações é de lá. É tio, é mãe, é avó, é pai. Aí essa pessoa sai desse grupo, não quer mais voltar. Aí a pessoa está só. Aí essa pessoa entra numa depressão, entra com crise para tirar a própria vida. Qual é a base social dessa pessoa? Quem é que vai ajudar essa pessoa? Ninguém. Não tem amigo, não tem mais família, não tem escambau nenhum. Gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. O outro ponto é, a única religião verdadeira, vocês vão decidir. Eu estou trazendo a interrogação porque eu não determino nada, eu só trago as fontes. Qual é a opinião da Torre de Vigia? Sentinela 2014, 15 de maio. A matéria diz que a religião falsa, que são todas as denominações, serão destruídas e só restará a organização Testemunha de Jeová na Terra. Está muito claro aí. Esse é o ponto de vista da Torre de Vigia atual, porque eles mudam o tempo todo, pode ser que mude um dia, mas no momento ainda é essa interpretação. Esse vídeo aqui é o vídeo. Esse homem que está falando é um membro do corpo governante, que é a liderança suprema da Testemunha de Jeová. Ele chama Geoffrey Jackson. E essa aí é uma corte real australiana que tem como objetivo investigar várias denominações, incluindo a Testemunha de Jeová, várias denominações, sobre casos com pequenos, né, casos criminais com pequenininhos. E aí o promotor pergunta ao Geoffrey Jackson, que é membro do corpo governante, se as Testemunhas de Jeová é o único grupo verdadeiro, a única religião verdadeira, e aí ele vai responder. Pode colocar o vídeo. Ok. Meu nome é Geoffrey William Jackson. Em setembro de 2005, você foi nomeado membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Isso mesmo. E vocês se veem como porta-vozes de Jeová Deus na Terra? Acho que pareceria muito presunçoso dizer que somos o único porta-voz que Deus está usando. Pronto, pode voltar ao slide. Então, um membro do corpo governante, na corte australiana, disse que seria presunção dizer que é o único porta-voz de Deus na Terra. Ele disse isso, simplesmente isso. Só que nas publicações não é isso que se apresenta. Nas publicações,
eles são os únicos, que vocês vão ver aqui nas publicações, que eles são os únicos porta-voz de Deus. Os únicos. Vocês vão ver logo mais. Vamos considerar que a Torre de Vigia, que as Testemunhas de Jeová, têm os ensinos corretos. Imagine isso. As Testemunhas de Jeová ensinam a verdade. Partindo desse ponto de vista, existem grupos em várias partes do mundo que têm as doutrinas praticamente iguais à Torre de Vigia. Só que eles, inclusive, tem um grupo que surgiu antes dos estudantes da Bíblia, que é o Cristadelfianos, que esse homem aqui é o fundador dos Cristadelfianos, que é o John. Em 1943, ele fundou os Cristadelfianos, que tem uma base doutrinal igual, praticamente igual, só muda com a questão do diabo. A interpretação de Satanás, que para esse grupo, Satanás não é uma pessoa. Só muda mais ou menos isso. Esse grupo surgiu antes do estudante da Bíblia. Os estudantes da Bíblia, com Charles Taze Russell, surgiu em 1879. O Cristadelfiano surgiu em 1843, antes do grupo. Antes. E mesmo assim, se considera a única religião verdadeira. Por quê? Porque eles dizem, além dos Cristadelfianos, tem outros grupos, como a Igreja de Deus do Sétimo Dia, os estudantes da Bíblia, que após a morte de Charles Taze Russell, em 1916, houve uma divisão entre pessoas que faziam parte dos estudantes da Bíblia. Vários grupos se dissiparam, foram dissidentes desse grupo. O grupo maior ficou com a Torre de Vigia, com o Joseph Rutherford. A Torre de Vigia era uma gráfica muito poderosa, então teve uma evidência muito maior. Mas ainda existem estudantes da Bíblia que acreditam seguir os ensinos, as interpretações que Charles Taze Russell desvendou ali no seu grupo original. Mateus 13, 24, 30 é a parábola que Jesus ele faz a comparação do joio e do trigo. Eu estou trazendo textos bíblicos aqui, inclusive, porque algumas pessoas que não têm argumentos de ideias, gostam de atacar pessoas, dizem que os dissidentes não usam a Bíblia. Tá? Então, Mateus 13, 24, 30 fala do trigo e do joio. Jesus disse que o trigo e o joio andariam juntos, cresceriam juntos. Isso significa que sempre houve trigo e sempre houve joio na história humana. Nunca desapareceu. A grande apostasia sufocou e ficou praticamente sem nenhum cristão. Onde é que diz isso? Existe isso. Sempre houve cristão. Sempre. Porque se não houvesse cristão, Jesus em Mateus 28, 19 e 20 mentiu. Jesus no versículo 20 diz: eis que estou convosco até a consumação dos tempos. Se Jesus disse que estaria com seus discípulos até o fim do sistema, como é que não havia cristãos? Passou-se quase 2000 anos sem cristãos, e só passou a haver cristãos verdadeiros em 1879, quando um empresário lá de Brooklyn juntou uma galera para estudar a Bíblia e usar alguns ensinos que os cristadelfianos já tinham, como a questão da não trindade, na questão do inferno, a questão da alma imortal, e etc, etc, etc. Basicamente isso. Então, como? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, a Torre de Vigia, que é eu digo Torre de Vigia porque tudo começou com essa gráfica, Torre de Vigia, que são o corpo governante, Testemunho de Jeová, é a mesma coisa. Eles dizem que Jesus voltou em 1914. Já mudaram isso, tá? Em 2013, eles passaram a falar que Jesus vai voltar. Mas eles diziam que em 1914 Jesus já tinha voltado invisível. Certo? E o que Jesus fez? Em 1919, Jesus escolheu uma gráfica chamada Torre de Vigia para ser a única religião verdadeira. Eles dizem isso, baseado em quê? Não tem nada. Bíblia não tem. Eles botam Mateus 24, 45, que fala do escravo fiel e prudente, que é uma parábola referindo-se aos cristãos. E aí ele coloca que Jesus ele fez uma expiação na Terra e encontrou um grupo que era verdadeiro. Só que, em 1919, os estudantes da Bíblia, na época, comemoravam Natal, comemoravam aniversário, usava cruz, fumava, transfusão de sangue era liberada. Era a Babilônia, como eles referem hoje, para as outras denominações. Então, Jesus olhou a Terra toda e escolheu o grupo que tinha tudo isso, na interpretação da Torre de Vigia, tá? E eles são categóricos. 1919 aconteceu isso. Não tem base bíblica, tá? Não tem base bíblica. Onde é que está dizendo isso na Bíblia? Não tem. Nem 1914 tem.
Nem tem. Mas 1919 aqui não tem mesmo. E aí está a publicação aqui de lá. Essa publicação é nova, tá? Essa publicação está falando a respeito disso. História e o corpo governante. Isso aqui é maravilhoso. Por que falar da história? Por que falar da história? Mateus 7, 16, 23. Vocês lembram o que dizem em Mateus 7, 16, 23? Vocês sabem o que dizem lá? Vocês sabem o que dizem lá? Dá para ver a Bíblia aí? Dá para colocar na tela, ou então fica complicado? Você quer ver a Bíblia? Nesse texto aí de Mateus 7, 16, 23. Dá para colocar ou fica complicado? Dá para colocar sim. Pronto. O Elton vai colocar aí. Eu vou falar esse texto porque ele é fundamental para essa parte histórica. Eu peço licença, só para me falar algo. Então, querido Walter Lopes, que falou que eu dou espaço para bandido. Eu não sei se alguém aqui é bandido. Se for, então, por favor, nos proteja, chame a polícia, denuncie, porque até onde eu sei, não sei se aqui tem algum bandido, tá, meu amado? É isso. Um beijo para você, tá? Chamando a Bíblia. Pode continuar enquanto a Bíblia chega. Pronto. Mateus 7, 16, 23. O Elton vai abrir, e isso aqui é fundamental, esse texto. Por quê? Porque é para você compreender que a história é importante, sim. Algumas pessoas dizem, não, a história não é importante. Você se apega a coisa antiga. Você se apega a... Meu querido, se você conhece uma pessoa, essa pessoa tem um histórico nojento. É claro que todo mundo tem o direito de se arrepender. Mas se ele tem um histórico nojento, o cara é pilantra. Tu tem confiança nesse cara? Você tem confiança nessa pessoa? Eu acredito que a maioria das pessoas não vão ter confiança nas pessoas, nessa pessoa em específico. O histórico é importante. Se não fosse importante, uma empresa não pediria antecedentes criminais. Por que ela pede? É importante para saber o histórico dessa pessoa. Grupos religiosos, na minha opinião, é importante saber, sim, a história. Claro que todos vão ter algum problema, mas é fundamental. Por seus frutos os conhecereis. Porventura escolhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. 19 diz: Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Desculpa, só até o 23, né? Boa, excelente. O texto fala, conhecemos uma árvore boa pelos frutos. Se os frutos dessa árvore foram serem bons, né? Foram frutos bons, é uma árvore boa. Os frutos ruins é uma árvore imprestável. Por isso que é importante a história. Você vai decidir se os frutos são bons ou ruins. Beleza? Voltando lá para o slide. Lá no slide. Certo. Então, eu já coloquei essa imagem aí, que ela é uma imagem importante. É história viva. Betsarim, mansão da Casa dos Príncipes, construída em 1929 para abrigar ressuscitados, que deveriam ter ressuscitado em 1925, né, para morar lá. Inclusive, nas escrituras, estava lá o nome Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, descritos em Hebreus 11, iriam morar lá. Está lá até hoje. Está lá até hoje. E aí, vamos lá. Por que a história é importante? Sentinela 15 de setembro de 87. Lá diz o seguinte, veja por que é importante a história. Nesse trecho diz o seguinte, não podemos esperar receber o Espírito Santo se desconsiderarmos o canal terrestre que Jeová usa hoje, o escravo fiel e discreto, representado pelo corpo governante das testemunhas de Jeová. Ou seja, para você receber o Espírito Santo, você precisa de quê? De aceitar, ou você precisa considerar o corpo governante das testemunhas de Jeová. Se você não considerar, meu nobre, desculpa, você não tem o Espírito Santo. Não adianta orar, como vocês podem ler ali. Além de orar, precisamos, né, nutrir, tal. Então, para você ter o Espírito Santo, precisa aceitar o corpo governante.
Aí na publicação, tá? Não é eu que estou inventando. A Sentinela de 1982 diz o seguinte, tá? Todas as referências aqui que você pode consultar, apesar que eles estão tirando uma carrada de publicação para que as pessoas não saibam de nada. Jeová Deus proveu também a sua organização visível, seu escravo fiel e discreto. Jeová que proveu o corpo governante, tá? A menos que estejamos em contato com esse canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leamos a Bíblia. Elton, lê a Bíblia, não adianta, se você não aceitar o corpo governante. Lamento, não adianta. Então, esse grupo que diz isso, você vai confiar de qualquer forma, totalmente assim, não vou aceitar de todo jeito. Esse grupo exige uma lealdade gigantesca. É necessário analisar os fatos para que você possa ter uma decisão. É isso que eu digo. Apenas isso. Estou trazendo as publicações aqui. Vocês vão tirar suas conclusões, tá? Por que a história é importante? Mais uma publicação, a Sentinela 2012, 15 de março. Diz o seguinte: as outras ovelhas nunca devem esquecer de que sua salvação depende de seu apoio ativo aos ungidos, irmãos de Cristo que ainda estão na terra. Quem são esses irmãos de Cristo? O corpo governante. Está claro aqui? É importante para salvação. Eu estou inventando alguma coisa, minha gente? Está na publicação. Então, para ser salvo, você precisa aceitar o corpo governante, precisa considerar o corpo governante, não adianta ler a Bíblia, você não vai ter Espírito Santo e você não vai ter salvação, como diz na matéria, se você não aceitar o corpo governante. Está aqui nas publicações, tá? Aí vem alguém dizer assim, eu vou desafiar o pioneiro, que eu sei que não vai acontecer, que ninguém vai desafiar, porque não vai desafiar o quê? Desafiar o quê? Está aí na publicação. Eu desafio o pioneiro, mas você vai desafiar o quê? Vai dizer que aqui é mentira? Vai dizer que eu escrevi a publicação, velho? Que eu fui lá em Betel e escrevi? Aí, minha gente. Né? Por isso que é importante analisar os fatos. E aí a gente vai para datas do fim do mundo. Não são poucas. Começando de trás para frente. Anos 2000. Para quem acha que apenas 1975 foi o último ano, anos 2000 foi anunciado que poderia vir um fim. Tem duas publicações aí. A primeira publicação é um livro, que é uma foto do livro, coloquei a marcação vermelha, diz aí, esse livro é As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Tem a página aí, página 200, parágrafo 8, diz aí, ó. Dentro em breve, no nosso século XX, começará a batalha do dia de Jeová. No século XX, começará. Século XX foi até quando? Até 2000, para quem não sabe. 2001 já é século XXI. Então, até 2000 iria acontecer a batalha. Aí vai dizer, não, isso aqui foram algumas pessoas que interpretaram. Pelo amor de Deus, minha gente, quem tem um Mobral consegue ler isso aqui e consegue entender. Tá claro. Publicação de 1989, Sentinela agora, não é livro, é outra. No final diz o seguinte, uma obra que seria, aí tem um contexto que eu não vou ler, porque é muita coisa, uma obra que seria terminada em nosso século XX, falando de Paulo Barnabé, falando de pregação, que a pregação seria concluída no século XX. Isso significa o quê? Até ano 2000. Por isso que houve uma especulação do ano 2001, do ano 2000, porque seria um ano do fim. Eles não foram categóricos para dizer a data, mas eles disseram o século. Por que é importante isso? Mateus 24, 36, está aí a referência, para quem gosta de referência. O que Jesus diz em Mateus 24, 36? Ninguém sabe o dia e a hora, nem o Filho dos Anjos, somente o Pai. Então, como alguns homens que comem feijão com farinha na hora do almoço, e eu nem como, né, que americano não come isso, tenta arriscar anos, datas para fim. Não é a primeira e não foi a última. Ou melhor, foi a última no caso, né? Mas vai aparecer mais ainda. 1925, livro, Milhões que Hoje Vivem Jamais Morrerão. Eu tenho esse livro em PDF, antiguíssimo, não tem na Biblioteca Torre Vigia, online. Diz aí, ó, lá no final, podemos seguramente, não é com certeza, não é será, não é se é possível, seguramente, 1925 marcará a volta das condições perfeitas humanas de Abraão, Isaac, Jacó, os antigos fiéis,
Aí ia ser ressuscitado e ia morar lá em San Diego, lá na mansão. 1975, já vi gente aqui fazendo live dizendo que 1975 não foi dito pela organização. A publicação está aqui, vocês tirem a conclusão, né? Porque eu não vou dizer uma coisa que para mim está claro aqui. Vamos lá. Revista Sentinela, 1979, 15 de fevereiro. Parágrafo 30. Devemos presumir a base desse estudo que a Batalha do Armagedon já terá acabado até o outono de 1975. Qual é a resposta? Possivelmente. Não tem Mateus 24, 36 nessa época, não, é? E parece que não tem, né? Porque você já tinha falado de 1914, 1925, 1975 de novo. E isso aqui foi um estudo de vários parágrafos estudado na congregação com um tema, o que esperar de 1975. E aí tem gente dizendo, não, mas 1975? Ninguém disse não, ali foi não sei nem o que foi. Quem lê Mateus 24, 36 sabe. Ninguém sabe o dia. E quando o dia, lá se refere a ano, a mês, a épocas do ano. Não tem, ninguém sabe. Por que é importante saber a história? Esta geração não passará. Isso aqui é um calo para a organização, porque eles vão ter que mudar a interpretação novamente. Essa interpretação aqui é antiga. Eles diziam que quem era da época de 1914 iria ver o fim do mundo. Quem era da época de 1914 iria ver o fim do mundo. Eles diziam isso. Quem nasceu em 1914, hoje, ela deve estar com quanto? 2014 fez 100, 2014 com 20, 114 anos. Eu não sou bom de matemática, mas acho que é 114 anos. Misericórdia. Aí eles mudaram, em 2015, eles mudaram a interpretação, porque viram que não ia dar tempo. Mudaram a interpretação e fizeram uma explicação que, na minha opinião, muito fraca. Eles disseram que essa geração não era a geração de 1914, e sim uma geração póstuma, que era uma geração que pegou o Raymond de France, o outro Franz, que era o tio de Raymond de France, na época dos anos 80. Então, eles colocaram mais para frente essa previsão de fim. Só que dessa vez eles disseram que a gente não. Eles disseram assim: vai um pouco mais para frente, mas a gente não sabe se vai acontecer ou não. Já estão tirando já da reta, porque sabe que provavelmente não vai acontecer nada e eles vão ter que dar outra desculpa. Mas é importante saber que essa interpretação não é de hoje, é de ontem, de anos atrás. A história é importante, minha gente. Mateus 7, 16 diz que a gente conhece uma árvore boa pelos frutos. Outra interpretação, mudança de interpretação é constante, é o tempo todo. A Revista Sentinela, 1957, fala que Satanás foi expulso em 1914, do céu para a terra. Revista Sentinela, 1959, passou 2 anos. Eles dizem, Satanás, o diabo, foi expulso do céu para a terra por volta de 1918. E se eu pegar uma sentinela de agora, é capaz dele ter descido agora. Eles mudam a interpretação constantemente, é o tempo todo. Só que o problema é que não é apenas interpretação de um lado teológico. Existem algumas interpretações que mexem com a vida das pessoas. Que é essa aqui. Ou melhor, essa não, ainda é a próxima. Mas esse aqui é um vídeo que mostra, esse vídeo aqui é o segundo. Você já preparei o vídeo aí, por gentileza? E esse aqui, o vídeo é o segundo. Esse vídeo aí vai falar de mudanças de interpretação e esse vídeo é recente. Um trecho vai falar aí de 2022 o vídeo, e o segundo vídeo que está colado nesse vídeo é de 2024. Veja a mudança de interpretação. Se você estiver pronto, aí já pode colocar o vídeo. Ok. Obrigado, irmão Jürgen. As autoridades na Noruega estão ameaçando retirar o nosso registro legal por causa da nossa posição com base na Bíblia sobre a desassociação. No futuro, vários governos vão ameaçar nossa liberdade de adoração. Eles talvez tentem nos obrigar a mudar nossas crenças bíblicas. Mas com certeza nós nunca faremos isso. Mas o corpo governante decidiu que os publicadores podem usar sua consciência treinada pela Bíblia para decidir se vão ou não dar um breve cumprimento de boas-vindas ao desassociado que vier assistir a uma reunião. Pronto. Então, esse vídeo aí, o primeiro é de 2022, sobre a Noruega. O que acontece, para quem não está entendendo? Pode voltar para o slide. Na Noruega, a Noruega baniu o registro da Testemunha de Jeová
como religião, eles não são proibidos de exercer a sua fé, mas eles não têm mais registro de religião. Isso significa que eles vão ter que pagar impostos, né, que são milhões por ano. Então, a Noruega fez isso, a organização recorreu, conseguiu a suspensão, que foi no período desse vídeo, eles conseguem a suspensão desse julgamento, e aí eles dizem o seguinte, porque a Noruega baniu por conta do ostracismo, o tratamento com os ex-membros da Torre de Vigia. E ele disse aí que jamais, nunca mudaria as regras bíblicas, segundo ele, por causa de governo humano. Nunca, categoricamente falou isso. Em 2024, em março, no dia 15, após uma semana do julgamento oficial da Noruega, a Noruega permaneceu com o banimento e a organização tem que pagar o imposto desde 2022, desses anos de 2022 até 2024, de imposto, além do custo das audiências. Isso resulta em milhões de reais. 2 semanas depois, a organização anuncia, como vocês viram aqui, o corpo governante decidiu que os irmãos podem dar um oi. E eles vão com esse oi recorrer mais uma vez na Suprema Corte de lá para recuperar o status de religião. Eu espero que a justiça seja justa e entenda que isso aqui não mudou nada. Um oi para quem está interessado em voltar apenas e convite para salão. É apenas isso que eles liberaram, apenas. Eles vão com esse argumento para tentar dizer assim, não, o ostracismo acabou, hein? Agora quem quiser pode dar oi. Por isso, engraçado que a luz ela vai brilhando ao passo da justiça. A justiça assim, olha, a gente vai cobrar imposto porque vocês vendem publicação. Aí tira, agora é donativo voluntário, não cobra mais publicação. Agora o oi, vamos tirar, o oi era proibido, agora pode, porque a gente vai tentar, senão a gente vai ser banido e vai pagar imposto para governo. Então é mais ou menos isso, muda a interpretação. E as pessoas que morreram? Abandonaram sem oi, que nem oi podia. E aí, o que se faz com isso? Só que eles não pedem desculpa. Eu não coloquei aqui o vídeo, mas em janeiro de 2024 eles disseram, a gente erra, mas a gente não pede desculpa. Isso é humildade? Uma pessoa que... E recentemente, né, teve um vídeo que eu também não trouxe aqui, mas eles disseram que o corpo governante nunca mente. Nunca mente e jamais engana. Eles disseram isso categoricamente, está no site JData. Então, um grupo que acredita que eles não mentem, que eles não enganam, e que eles sempre estão falando a verdade, e eles falam isso, e mudam, e vai, e volta, é complicado, né? Interpretações de risco à vida. Essa aqui é o transplante de órgão. Revista Sentinela, 1968, 1º de junho. A revista diz que transplante de órgão é canibalismo. No final diz, Jeová Deus não deu permissão para os humanos tentarem perpetuar sua vida por receber canibalescamente corpos humanos. 1968 está aí na revista. Em 1980, eles passam a liberar o transplante de órgão. Agora é consciência. Vocês podem ir aqui, ó, e olha como eles dizem. Transplante de órgão é um caso de consciência, de decisão conscienciosa. Eles dizem ainda, alguns cristãos podem achar que aceitar no seu corpo tecido de outra parte é canibalesco. Ele diz que algumas pessoas acham isso, mas quem achava era eles, há 10 anos atrás. Em 1968, eles disseram que era canibalismo, transplante de órgão. E aí, nos anos 80, eles disseram, opa, agora pode. Consciência, vocês fazem o que quer. E as pessoas que morreram porque não podiam receber transplante de rim? O que se faz? Desculpa não vai ter. Porque eles já disseram em janeiro que não vão dar desculpa. Não vão dar desculpa. Então, se vira, né? Interpretações de risco, minha gente. O sangue hoje é proibido. Quantas pessoas já morreram por questão de sangue? Ah, mas tem alternativa. A alternativa não substitui o sangue. Ajuda. Não substitui. Tá? Não substitui. Quem disse isso para você, enganou. Desculpa, tá? Enganou. Não existe. Porque a medicina é moderna. Última geração. E a transfusão de sangue é usada em todos os países, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. E aí vem dizer, não, as alternativas já resolvem. Não resolve, já está dizendo o nome. Alternativa. É uma alternativa. Vai dar certo? Não, ninguém sabe. Pode dar certo? Pode. Se der certo, é bom, é melhor que a transfusão de sangue. Isso eu garanto, realmente. Mas
Nem sempre as alternativas ajudam. E aí o sangue é necessário. Só que aí não pode. E a pessoa morre. E se há alguns anos ele disse assim, minha gente, as transfusões de sangue é questão de consciência. E quem morreu? Me digam. E quem morreu? Gente, isso é muito... Gente, isso é muito sério. Desculpa, tá? Mas eu estou trazendo apenas fatos. Eu não estou inventando, eu não estou aumentando. Vocês tirem as suas conclusões, tá bom? Por que a história é importante? Interpretações que dividem cristãos. Dividem cristãos. E quando eu digo cristãos, divide eles mesmos. E dividem eles mesmos, que eu digo. Livro, não tem mais no JW, tá? Tirei do JW e não tem mais. Tiraram. Livro Segurança Mundial sobre o Príncipe da Paz, página 10 a 11. Parágrafo diz aí, Jesus Cristo não é o mediador entre Jeová, Deus, e toda a humanidade. Jesus Cristo não é o mediador de Jeová e toda a humanidade. Ele é só de 144 mil, que hoje significa o corpo governante. E os ungidos? Aí eu digo, o foco aqui é o corpo governante. Gente, 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus só há uma fé, só há um mediador entre Deus e o homem. Lá não diz, é só entre 144 mil. Não é, gente. Pode ser que eles mudaram isso, pode ser, eu não sei, porque eles mudam o tempo todo. Mas está aqui nas publicações, tá? A história é importante porque divide pessoas, divide cristãos, que eu coloquei cristãos aqui no contexto da própria organização, né? Que eles dividem outras ovelhas, dividem os 144 mil em dois. São duas classes, cristão do céu e cristão da terra. E eu não vi isso na Bíblia. Eu não vi isso na Bíblia, mas eles dividem. Beleza, tudo bem. Interpretações que dividem pessoas. Ostracismo. Revista Sentinela de 1965. Pode fazer um discurso fúnebre para desassociado? Na revista de 65, disse que não pode. Disse que ninguém poderia ir para esse discurso fúnebre. O cara morreu, né? A gente entende que quando você morre, foi perdoado os pecados. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? É assim que Romanos diz. E aí eles dizem que as pessoas não podem ter discurso, não pode ter ninguém que é do são lá, não pode. Eles mudaram nos anos 80 essa interpretação, mas eu estou trazendo aqui porque eles mudam o tempo todo. Então é difícil até para defender. Quem é que eu vi uma mensagem aqui de uma pessoa que defende, mas é difícil até para defender, porque eles mudam tanto que às vezes pegam uma publicação que já mudou, já não é mais aquela. Mas para vocês entenderem os frutos, para vocês verem realmente esses frutos aí, dessa história. Essa história é fundamental para que seja compreensível. E o último vídeo, eu vou remover aqui o vídeo que já passou, é dessa jovem aí, que eu gostaria que você colocasse, Elton, por gentileza. Uhum. E esse vídeo aqui é uma representação do ostracismo que não acabou. Eles permitem dizer oi e permitem convidar pessoas para o salão. Mas o ostracismo não acabou. Você não pode ter uma conversa normal, você não pode ter uma convivência normal com qualquer ex-membro, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa correta, que é direito, um cristão de verdade. Uhum. Não pode. Não pode. Então, esse vídeo aí é dublado, então dublado não, é legendado, presta atenção. Maravilha. Eu estou mais em silêncio, gente, porque eu não tenho conhecimento desse assunto, eu não domino nada sobre esse assunto, tudo que eu ouço são argumentos, eu não sei, então fico em silêncio, tá? Mas depois eu tenho muitas perguntas aí pescadas e eu vou tentar pescar o máximo possível pro professor pioneiro. Solta o vídeo. Tá lento, né, gente? Tá um pouco lento. Deu certo. Mom's disfellowshipping still feels so raw. Elsa, please speak up. I miss you so much. I just want to hear your voice. It's such a struggle. I miss her. She taught me the truth. Gave me a stable life. She was my closest friend. What's the harm in just calling once in a while? To chat. Maybe I can even help her to come back to Jehovah. Abel was essentially a spiritual orphan.
But regardless of what his parents chose, he listened to Jehovah and patiently waited on him to fulfill his promises. I never thought of it that way. What has Jehovah promised me if I patiently wait? Spiritual brothers? Sisters? And mothers. Pode tirar. Muito bem. Eu fiquei preocupado com essa música aí, não tem problema de direitos autorais? Se der Pronto, problema então, de direitos autorais, eu terei que cortar a parte do vídeo, tá? Vai dar não, não tem problema. Pode ficar tranquilo. Esse vídeo aí, ele foi banido do site. Não foi apresentado esse vídeo, porque vocês podem perceber que Por que ele foi banido? Porque, Elton, o vídeo, eles têm vídeos semelhantes a esse, só que é inverso. O filho liga, o filho é desassociado, liga para a mãe e a mãe não atende. Dessa vez, eles inverteram e colocaram uma mãe idosa ligando para sua filha, uma mãe desassociada ligando para sua filha, mandou a caixa postal. Vocês viram, né? Elza, estou com saudade da sua voz. E aí a filha olha, estou com saudade da minha mãe, mas não pode falar com ela. Isso aí, por que baniram isso? Pelo menos aqui no Brasil tem Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso defende pessoas de mais de 60 anos. O idoso ele tem que ser cuidado. Um vídeo desse mostra cuidado por idoso. Uma filha rejeitando um contato da mãe por causa de religião. Então, esse vídeo não foi apresentado no site. Foi vazado, né, mas não foi apresentado no site, que esse aí era para a programação do Congresso do ano passado. Gente, deixa eu ver aqui o que nós temos no chat. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você divulgou que veio no meu privado, eu não lhe conhecia, né? Você tem bastante repercussão na internet, pelo que eu percebo. Só que eu, particularmente, por alguma razão, da minha inertilidade, eu não te conhecia. E aí começaram a dizer para mim, você tá levando um herege lá, você tá levando um apóstata, e ele vai arrebentar com tudo, ele vai xingar. E não, ele não pode fazer isso, a Arena é um lugar de respeito. O Arena Apologética é um canal acadêmico, é um canal sério. E não, ele vai quer chutar o pau da barraca. E aí eu fiquei preocupado. Acredite, eu fiquei preocupado. Mas quando aí eu fiquei, meu Deus, eu fiquei nervoso. Ai, meu Deus, o que será que esse cara vai fazer aqui, meu Deus? Né? Ele vai quebrar os meus paradigmas, os meus padrões, mas de repente foi diferente, né? Você chegou com classe, com educação. Parabéns, tá? De verdade, gostei da sua apresentação. Não vi que você foi desnecessário. Não, você falou aquilo que você viveu e aquilo que é a sua verdade, você a expôs. E de forma respeitosa, como disse o pastor Gali, né? Você até fez comicidade com isso. Então, cara, eu estou muito satisfeito com a apresentação sua. O que você queria acrescentar mais? O que você teria a dizer aqui um pouco mais? Eu queria agradecer muito esse outro ponto, né? Esse outro palco, vamos dizer assim. Eu tive a oportunidade, o prazer de estar aqui. Mais uma vez, graças ao Flávio Sena, que patrocinou, que colaborou com a ajuda, no caso, aí no seu canal também. Uhum. E eu acho assim que, estando em outros ambientes, né, eu posso falar com outras pessoas. Diferente dos comentários, o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Por quê? Eu já falei, mas vou falar mais uma vez. Meu objetivo não é tirar ninguém de lugar nenhum. Meu objetivo é esclarecer. Eu queria me conhecer. Em 2008, eu queria me conhecer. Eu queria me ver. Eu queria ver essa apresentação que eu tive aqui. Eu queria. Uhum. Nunca tive. Era os primórdios da internet. Era só ali, ó, rodando ali e não saia do canto. Hoje, eu estou aqui falando. E você vai fazer a sua decisão. Você vai escolher. Não, o que eu falei aqui é besteira, é baboseira? Uhum. Ok. Então, seja feliz. Infelizmente, eu digo infelizmente, o único ponto que mexe ainda comigo, que interfere na vida de todos os ex-membros, é o tratamento de ostracismo. Porque eu não pertenço mais a esse grupo, não sigo as doutrinas desse grupo, mas, por ser uma ex-TJ, eu tenho um rótulo para sempre de que eu sou apóstata, dissociado, ou seja, filho do diabo, resumindo, para ficar mais claro. O pioneiro.
Muito bem. Pioneiro, o que você quer falar mais alguma coisa? Podemos fazer as considerações finais? O que é que você tem a dizer? Muito obrigado mais uma vez para vocês estarem aqui até as 22, ou 11 horas já, 23 horas. Muito obrigado pela presença de todos. Eu estou vendo que tem ainda um bom público acompanhando ao vivo. Obrigado por você estar assistindo pós-live. Eu espero que esse material tenha ajudado. Tem as fontes na apresentação que você pode utilizar para talvez ajudar alguém a entender melhor como funciona. Mais uma vez, o meu objetivo é esclarecer com base na minha experiência e nos fatos, nas fontes. Você que decide a sua vida, o que você quer para você. Se você quiser seguir, siga, vá com Deus. Se você não quiser seguir, também não, você que sabe. Eu só queria, sinceramente, do fundo do meu coração, era que um dia, e eu sei que talvez isso possa até chegar, os ex-membros possam ter a sua família de volta, possam ter a liberdade dos membros ativos poderem falar com os ex-membros, sem sentir culpa, sem ter medo, sem falar escondido, porque tem pessoas que falam escondido para ninguém ver, porque senão vai dar problema. Espero que esse dia chegue, e eu acredito que vai chegar, com atitudes como da Noruega e de outros países sérios que estão colocando no devido lugar o tratamento desumano com as pessoas. Por que desumano? Porque desumaniza o ser humano. Quando você trata o outro como invisível por questão de religião, você já parte para outra premissa além da humanidade. E eu quero apenas isso. Eu só quero os direitos humanos respeitados, para que as famílias TJs voltem a ser famílias e os ex-membros possam ter a sua vida em paz. Eu desejo uma boa noite, um grande abraço. Sigam no canal do Pioneiro para poder acompanhar e conhecer mais informações sobre esse grupo. Obrigado, Elton. Sucesso para você e um abraço forte. Sem som. Obrigado. E mais uma vez eu digo, colabore com o canal Arena Apologética. Obrigado, querido Pioneiro. Você é um cara fantástico, tá? Eu passei a te conhecer, achei você um cara fantástico, achei você um cara inteligente, tá bom? E é isso aí. Claro que se você colocasse eu e o Pioneiro para debater, aí a gente ia puxar as espadas em brincadeira. Ia haver pontos que ele concorda e que eu discordo, isso é completamente normal. E no final a gente ainda podia comer uma pizza junto. Também não tinha nenhum problema, porque a gente não aceita que coisas pequenas que vêm de baixo nos atinjam, né? Isso não existe. Obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Isso aí. Fiquem todos com Deus e como eu sempre faço nos términos da live, eu tenho certeza que o Pioneiro vai me acompanhar porque ele não é ateu. Louvado seja Deus, louvado seja sempre Deus. É isso aí. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Recares kai irene tu quiriu e Jesu Cristo adel foi mu. Eu disse graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e solta a vinheta. Foi uma live maravilhosa. Eu aprendi muito com o Pioneiro. Cara, muito, muito top. Tchau.